Atenção, o programa de hoje contém violência, drogas, pedofilia, não esqueça. E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje aqui para comentar um clássico absoluto dos quadrinhos, Rancherox. E aqui a gente não tem como dissociá-lo de duas coisas. Acho que não aconteceu no mesmo lugar, mas tem a ver, que é o movimento punk na Inglaterra. Só que nós temos os famosos levantes, né, na Itália, né, as revoltas nas universidades, e é o exato momento em que o Stefano Tamburini ali aparece com um personagem que tem tudo a ver com a situação política do É um conjunto de elementos, na verdade, né? Tem essa parte externa aos quadrinhos, que tem o auge do movimento punk, né? Ali depois de 74 e tal. A gente tem aquelas grandes bandas, o Sex Pistols, Clash, o próprio Ramones, né? Embora ele seja menos politicamente engajado e tal, criando não apenas um novo conceito social e político para uma nova geração, mas até um conceito estético. E aqui eu menciono isso também porque é importante pro próprio personagem que a gente vai falar, e também tem um contexto interno dos quadrinhos. O Hank Xerox, né? Eu sempre pronunciei Hank Xerox. O Hank Xerox, ele é um reflexo, ele é uma interpretação dos italianos de um movimento underground dos quadrinhos que já vinha desde 68. Né? Ele é eu costumo sempre dizer que o personagem, vamos lá, contexto, né? O personagem ele surge inicialmente na revista Cannibale, que sempre foi um dos maiores nomes do underground da Itália, e depois passa a ser publicado pelo outro grande nome do underground italiano, que é a Frigidaire. Essas duas revistas, elas surgem já num período bastante posterior ao início do movimento underground dos quadrinhos nos Estados Unidos, por exemplo. A Zap já era publicada 10 anos antes. Então eu sempre digo assim, o Hank Xerox, ele é um reflexo desse movimento com o Stefano Tamburini. Tanto é que assim, quando a gente pega a fase do Tamburini, antes da entrada do Tanino Liberatore, é um negócio bem mais cru, bem mais nessa pegada underground subversiva, que refletia mais esses valores dessa molecada punk que estava chutando balde. Eu usei a palavra subversivo, eu acho que nem cabe aqui, porque o movimento punk ele não estava disposto a subverter nada. Eles queriam chutar o balde, era anarquia pura, eles queriam mandar para casa do cacete todos os valores daquele mundo que eles viam que era um mundo corrompido, né? O punk ele é um reflexo do governo Thatcher. Quando você tem um personagem como o Hank Xerox, que é um cara que abraça essa distopia da forma mais explícita possível, em todos os sentidos, até nesses alertas que nós fizemos antes do vídeo começar, a gente tem um ponto de partida para entender como esse autor pensava, o que ele estava querendo dizer. E eu digo isso por quê? Porque para quem lê, acho que você vai comentar agora, para quem lê, de início, parece um quadrinho meio bobo. Ele parece meio sem sentido, que vai ganhando corpo aos poucos. E não é isso. O sentido dele, a razão dele de ser, está lá desde o início. Sim. A Cannibale, ela é uma revista semestral, distribuída de mão em mão. E ainda assim, ela gera um personagem que naquele momento não era Hank Xerox, era Hank Xerox. A Xerox, ela tinha essas duas palavras na sua razão social. Era isso também. Tanto que eles mandaram a carta e o prefácio da edição nacional ela traz essa carta que o Tamburini recebeu, pedindo para que retirassem o nome da empresa, porque não pegava bem um personagem tão obsceno com o mesmo nome, né? Ele faz um desenho, sabe, falando que eu quero rasgar o cu de vocês e tal, alguma coisa assim.
Mas enfim, a Canibale, sendo uma revista assim, não é nem falar que é uma revista de nicho, cara, é uma revista completamente marginal, né? E semestral ainda. Ainda assim ela consegue chamar a atenção de, sei lá, do Will Malley para publicar uma HQ do personagem. E é a partir daí que sai a Frigidaire, né? Então, eu falei assim que a Canibale ela pode ser comparada a, por exemplo, uma Zap, porque ela tinha esse contexto todo underground e tudo mais, mas de fato a própria Zap, vindo das mãos do Robert Crumb, que já era um cara de nome nos Estados Unidos e tudo mais, ela já era mais organizada. A Canibale não, a Canibale ela sai para o mundo e seja o que Deus quiser. Sim. Não Deus, né? Porque no caso dele seria uma palavra inapropriada, mas assim, se a gente for fazer uma comparação em termos de referências underground, acho que a Canibale ela acaba ficando mais próxima, sim, da Zap, mas também daqueles comics com um X no final, né? Aquela coisa bem produzida tipo, no quintal da casa dos caras, distribuída de mão em mão, que nem você falou, do que, por exemplo, a Frigidaire, que estava mais próxima de um modelo mais organizado, com uma linha editorial mais clara, que se comparava mais, por exemplo, a uma francesa tipo Suivre ou a própria Metal Hurlant, né, posteriormente, porque a gente vai falar também do Tanino Liberatore, o estilo dele é completamente oriundo daquele hiperrealismo que os franceses começaram na metade dos anos 70. Né? Sim. E é exatamente essa passagem aí da Canibale para a Frigidaire que traz aí, que junta, né, o Tamburini com o Liberatore e o Andrea Pazienza, que também é um cara que estava muito presente aí nesse pedaço e inclusive foi o cara que deu o visual para a Lubina, né? Que a gente está falando pra caramba aqui sobre o Alan Xerox. Caso você não conheça o personagem, não saiba nada sobre ele, a gente tem que falar um pouquinho dele antes de continuar. Ele é um robô, um androide, né? Que foi feito a partir de uma máquina de Xerox. Olha aí, pedaços de várias máquinas de Xerox. Como é que se diz? Uma referência, uma evocação do Walter Benjamin, né? Com a questão da reprodutibilidade. E a particularidade, assim, que acho que choca mais a galera, eu digo a galera de hoje, né? Porque quem já conheceu esse personagem, tipo, sei lá, há uns 20 anos, não, sabe, meio que já se acostumou com ele, mas dizendo agora parece um pouco chocante demais. Que, aliás, sim, só um parênteses, é a prova de que isso aqui continua relevante pra cacete, porque chocou quando foi lançado e continua chocando quem ainda não tem esse tipo de referência, né? E eu aposto que tem muito cara que diz que gosta hoje, mas que se isso aparecesse hoje ele ia xingar e ia falar que é imoral. Eu aposto. Mas enfim, eu apostaria. A namorada do Han Xerox é uma viciada em heroína de 12 anos, né? A escolha da Lubina de ser uma criança viciada em heroína, de haver cenas de sexo explícita com uma pessoa nessas condições, é justamente uma maneira de demonstrar como o mundo, naquele período, tratava os seus infantes. Como o mundo lidava com aquelas crianças de uma forma completamente hipócrita. Porque havia aquilo que deveria ser feito, né, que é o famoso American Way, o American Dream, que é tratar a criança como a ponte para o futuro, quando na verdade você criava um futuro completamente depredado na qual aquela criança ia ser jogada simplesmente para ser uma peça de mercado. Então a figura da Lubina, ela representa isso muito bem. Assim, quando você não tem essa estrutura, essa indústria, esse mercado, para usar essa palavra de novo, pronta para receber essa peça, que é no caso a Lubina, porque aqui a gente está falando, mais um trecho de contexto, no futuro distópico onde o Hank Xerox vive, é muito distópico, né? Eu não sei nem como descrever. Assim, você tem uma sociedade que ela é fisicamente hierarquizada, né? Porque ele vive num sistema de níveis, onde, desnecessário dizer, é óbvio, aqueles que vivem nos níveis mais altos são privilegiados, os que vivem nos níveis mais baixos são completamente desprezados. Ele fica ali na parte de baixo, quase chegando no meio, né? Uma situação um pouco mais elusiva. Mas assim, não existe futuro para as pessoas que estão ali. E o fato de não haver futuro se reflete na personagem da Lubina, que é uma criança de 12 anos. E de todas as suas amigas. E de todas as suas amigas, que são crianças, mas que sofrem com as chagas do mundo dos adultos, que é completamente distópico e desestruturado, como eu disse.
sendo sei lá, duas das cabeças aí em volta da Canibale e da Frigidaire, o Tamburini e o Pazienza, viciados em heroína também, morrendo ali, sabe, menos de uma década depois, por overdose de heroína, a gente encontra aí um vago conteúdo autobiográfico, né? E o que eu acho bacana, cara, eu vou insistir um pouco mais ainda, sabe, um pouco fora dos quadrinhos, né? No momento em que as manifestações estudantis, elas ganham uma dimensão maior de serem abraçadas não só pelos estudantes, pelo meio universitário, mas por todo mundo também. E no momento em que a juventude se levanta contra o governo, mas ao mesmo tempo o Partido Comunista condena as manifestações da juventude. Então, eles estão completamente sem qualquer representatividade, né? E eles, assim, é como se tivesse regredido para a década de 40, né? Quando você não tinha uma cultura própria, não tinha quem falasse por você. E eu acredito, cara, que assim, é muito engraçado que a partir do momento que as histórias do personagem aqui, elas ganham essa sofisticação gráfica quando vai pra Frigidaire e o Liberatore assume a arte de vez, o personagem muda também, né? Completamente. Ele sai daquela condição mais ou menos confortável ou conformada com o sistema de níveis, tal, de ser uma juventude lascada, perdida, eu dou porrada mesmo, para ser um negócio muito mais que lida, ainda que não de uma forma, sabe, muito hard science e tal, mas é um negócio que lida com a condição artificial do próprio personagem de uma forma até melancólica, apesar do seu caráter assim mais satírico, da sua violência, que é ultra violência, como a gente já falou, mas é uma violência de pastelão. Existe um certo conformismo ali no final dos anos 70 e início dos anos 80 de que o mundo é daquele jeito e não existe solução para aquilo, pelo menos do ponto de vista do público mais jovem. Você fala assim dos movimentos, das revoluções estudantis. Cara, em 78 já fazia 10 anos do maio de 68, que curiosamente é um dos principais anos de publicação, por exemplo, da Zap Comics, ou seja, é um ano muito representativo também do underground dos comics nos Estados Unidos. Então assim, quando o Rank Zero começa a ser publicado, esse movimento de contestação, de abraçar a anarquia, de no future, como diria Sid Vicious, cara, ele já tinha se impregnado na juventude e aquilo estava perdendo força, porque aquela tentativa de chutar o balde e tentar recomeçar o mundo do zero, que assim, o pouco que os punks propunham era isso, também já tinha perdido muito do seu fôlego. Os anos 80, se você não fugiu das aulas de história, são a década final da Guerra Fria, ou seja, é aquele momento em que o mundo foi pro vai ou racha. Ou a gente sobrevive, ou o mundo já era. Então, assim, não havia mais espaço para debate, contestação, subversão. Era um mundo inteiro, uma década inteira de pessoas esperando para ver no que ia dar. E o Rank Xerox, de certa forma, ele reflete esse aspecto até na arte do Liberatore, porque esse traço hiperrealista dele representa essa crueza com que mesmo o hard science se apresentava naquele período. Não havia mais espaço para especulação, por exemplo, daquela ficção científica clássica dos anos 50. Aquilo acabou, cara. Mesmo a ficção científica daquela década representava esse vai ou racha do final da Guerra Fria. Olha, o mundo em que nós vivemos é um mundo melancólico, mas a gente precisa decidir se a gente quer sobreviver ou se a gente quer morrer. E essa decisão é uma decisão objetiva. E o personagem, principalmente nas últimas histórias, em que esse contexto assim, de drogas, mesmo de pedofilia que a gente mencionou, né, que choca mais no início, já havia se perdido e começam a haver mais divagações filosóficas, né? As últimas histórias têm bem menos ação, né? Se você pega... Inclusive, eu acho que uma medida do alcance do sucesso do personagem é que a última história ela ficou inacabada, né? Ela foi terminada, bom, o Tamburini ele morreu em 86, ela ficou inacabada até o meio da década de 90, quando Alain Chabat resolveu
terminar a história, o Liberatore, que felizmente ainda está vivo, né? Não só está vivo, como, sabe, ainda mantém aí sua relação com a música e tal. A gente trouxe até o CD do Zappa aí, a gente está falando da penetração do personagem aí toda hora, que ele faz sucesso e tal. A gente ainda vai falar mais, mas a gente tem que falar desse trabalho do Liberatore aqui com o CD do Frank Zappa, que ele referencia explicitamente o personagem que o imortalizou, por assim dizer, né? Que, aliás, curiosamente, o nome do álbum é The Man from Utopia. Exatamente. E conceitualmente também o álbum é repleto de citações, alusões a drogas, né? Então tem tudo a ver com o mundo do personagem, assim. Esse contexto de esvaziamento moral, que pode tudo, nada é sagrado, cara, é muito Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica é um puto exemplo, eu acho que é o mais apropriado mesmo, porque tem crianças, né? De certa forma dá até para pensar que talvez a Lubna seja a própria protagonista da trajetória do Hank Xerox, porque no fundo ela é o ponto de referência para nós. Sim. O Hank Xerox, ele é um personagem um pouco abstrato demais, um pouco ficcional demais. Isso não é uma crítica, é uma questão de construção de narrativa. Ele é um ponto de inflexão, é ele quem resolve os problemas, quem resolve as tretas com muita violência, né? Não pouca. Mas assim, o nosso ponto de referência, assim, do leitor, do espectador, é a Lubna. Porque é ela que nos perturba. Ela é a nossa ponte para a realidade. Porque se não fosse uma criança, se fosse, por exemplo, sei lá, uma outra androide, se fosse, por exemplo, uma mulher adulta, talvez não chocasse tanto. Mas choca porque a gente tem na perspectiva da Lubna essa ideia de que não havia futuro na perspectiva do Tamburini e do movimento punk, e o movimento punk representava a perspectiva dos jovens do mundo daquele momento. Se bem que o próprio protagonista ele traz uma condição aí que inverte, que subverte algo que a gente vê muito na ficção científica, do caso o androide que gostaria de ser humano, o androide que busca a humanidade de alguma forma. Só que aqui isso é invertido pelo seguinte: ele lamenta que os relés dele estejam impregnados com a imagem da menina pela qual ele é obcecado. Ele não quer isso. Então é mais ou menos que a juventude. Eu ainda me importo, eu ainda luto por alguma coisa, mas eu não queria porque eu acho que não vale a pena. Olha pelo que eu estou lutando, né? Isso eu acho, sabe, fantástico, cara. Que seguindo essa analogia, olha pelo que eu estou lutando, olha pela humanidade que eu estou lutando. Isso realmente vale a pena? Eu quero que esse tipo de futuro se perpetue, porque para ele, que é um androide, e assim, é um androide super poderoso e tal, cara, quase indestrutível, existe um futuro. Sim, e ele pouco se importa com isso, porque isso não o afeta. Mas o fato de ele se importar com a pessoa não deixa de ser uma metáfora para se importar com a humanidade. Ou seja, de novo a gente volta ao mito do Frankenstein. De novo a relação de criador e criatura. Mas nesse caso aqui, a criatura ainda demonstra algum apreço, alguma compreensão pelo seu criador. E ele luta por isso, embora de maneiras que a gente questionaria moralmente questionáveis, né? Dentro do alcance, do sucesso do personagem, da influência dele, é indiscutivelmente um marco, não só para os quadrinhos italianos, mas para os quadrinhos em geral. E a gente não pode deixar de citar que ele também está associado a um outro marco aqui, nosso, realmente nosso. Em 88, a revista Animal aparece aqui, e quem está na capa? O próprio Hank Xerox. Você falou bastante do contexto extra quadrinhos. Aqui no Brasil a gente também passou por isso, né, cara? Você falou 88. 3 anos depois do fim da ditadura. Então, não dá para não relacionar o fato de um material como esse, que é explicitamente, extremamente subversivo, extremamente ofensivo à moral e aos bons costumes dos conservadores, não ter sido publicado aqui durante o período da ditadura. Mesmo que você pode argumentar, mas o negócio foi publicado em 78 e naquela época as coisas chegavam aqui bem depois. Sim, mas a gente sabe
Sabe, bicho, quem estuda a história dos quadrinhos, pô, quem tá aqui na contracapa fazendo uma das citações é o Gonçalo Júnior, e justamente aqui do Guerra dos Gibis. E ele fala muito do período da publicação de quadrinhos aqui durante a ditadura militar, e era uma merda, aquela coisa da censura em cima o tempo todo, a gente sabe como ditadura funciona, então não tinha como material desse ser publicado aqui. Assim, até hoje o Brasil sofre com esse modelo de pensamento conservador que é oriundo desse período. Então assim, para a arte, é surpreendente que uma revista animal tenha surgido tão pouco tempo depois desse momento. A grande sacada é aquilo que a gente tem sempre que bater aqui na mesa e falar. O que a Frigidaire e a Animal tinham de especial, que a gente tem que defender sempre, como também uma outra publicação que apareceu pelo meio dos anos 90, que é a General, que se não me engano o Rogério de Campos também fazia parte ali da equipe editorial, também tinha esse espírito, apesar de não lidar tanto com quadrinhos, né? É a não distinção entre alta e baixa cultura. Porque a gente está falando de um momento em que o quadrinho, se hoje ele ainda é marginal, e não adianta você falar que você vai no cinema e paga uma fortuna para ver filme do Pantera Negra, falar que quadrinho é super reconhecido hoje, porque não é. Ele continua sendo uma arte marginal, continua sendo uma arte que carece de um reconhecimento maior por certos setores aí, embora tenha crescido bastante, mas nesse momento ele era mais marginal do que nunca, ele estava abrindo seu caminho na porrada. E no momento em que você discute, sei lá, como a gente falou no Watchmen, no programa do Alan Moore, que ao mesmo tempo que ele discute, sei lá, Foucault, ele discute Roy Orbison, né? Coloca os dois ali, coloca Nietzsche ali no meio e tal, porque é tudo cultura, não tem que você separar, porque se você colocar alta e baixa cultura, até por isso a gente tem que, sei lá, tomar cuidado com termos como cultura pop, você acaba criando barreiras que chegam a cair até em preconceito, nicho. Se bobear, né? Pior até que nicho, né? De fato, é pior do que nicho. Eu volto àquilo que a gente estava falando no começo do programa. A história vai parecer boba, ela vai parecer gratuitamente explícita, mas isso é um reflexo de quem está lendo. Porque a gente tem que prestar atenção nesse contexto histórico, nesse contexto artístico. É um cara que reflete um momento de combate às belas artes nesse movimento punk, porque as belas artes representam a arte da elite, representam uma forma de arte que é segregadora. Para terminar, o que eu vou falar? Aquele leitor que na década de 90, quando apareceu o Garth Ennis, Preacher e tal, se deslumbrou com aquilo, nossa, o cara tá xingando todo mundo, o cara não poupa nem a igreja, olha a violência que ele coloca aqui. E hoje ainda tem muito cara assim, vamos falar a verdade. Cara, muito antes disso, tinha gente que ia muito além, tá? É assim, correndo o risco de ser preso. Tá? Toda a rebeldia que você vê de um Garth Ennis, de um roteiristazinho metido à besta hoje no mainstream, cara, é completamente controlado, é completamente dentro de um cabresto do sistema. Isso aqui não, tá? Então, se você não conhece, cara, procure ler por sua conta e risco. Pois não xinga a gente, tá? Não, é o que eu sempre falo. Eu tenho uma relação bastante elusiva, assim, só pra gente encerrar. Eu tenho uma relação bastante elusiva com o underground. Eu acho que existe uma valorização de muita coisa que é só tranqueira mesmo. Mas, cara, é em revistas como que a gente mencionou até agora. A Raw, a Zap, a Canibale, a Frigidaire, a Suivre, a Metal Hurlant, que era o terreno mais fértil onde os caras experimentavam, de onde saíam as grandes ideias. Então assim, você gosta desses caras que nem falou, tipo o Garth Ennis, ou mesmo esses medalhões, tipo o Alan Moore e o Neil Gaiman, cara, todos esses caras saíram de revistas assim. Vai atrás, vai conhecer, é do cacete, você não vai se arrepender. Você já se inscreveu no canal do Formiga Elétrica? Pois faça isso agora mesmo e não esqueça de clicar no sininho para ser notificado cada vez que um novo vídeo for ao ar. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela, atendendo a pedidos, né, do grandíssimo clássico dos quadrinhos Rancherox. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br,
Dá um joinha aí no vídeo, comenta, compartilha. Se quiser mandar críticas, sugestões, manda um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. Procura a gente no Facebook, curta a nossa fanpage. Caso você esteja interessado nessa magnífica edição, tem o link aqui na descrição do vídeo, só clicar, dar uma olhada, tem uma prévia lá para você conferir, você vai ver que é realmente muito bacana. E se você ainda não acompanha o nosso trabalho, se inscreve aí no canal, é só clicar aqui na formiguinha aqui na cabeça do Rafael. E é isso, a gente se despede aqui, falou!